Jogadores veteranos vindo para o futebol brasileiro. James Rodrigues foi anunciado pelo São Paulo essa semana. Vai dar certo ou não vai dar certo? Vamos debater. Fala galera, Futebol Opinião na área, no seu programa número 5. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, o que tiver aí, para que o nosso canal cresça. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem programa do Futebol Opinião. Muitos craques vêm para o Brasil. Uns dão certo, outros não dão. O porquê dessa discussão? James Rodrigues, colombiano, 32 anos, foi contratado pelo São Paulo essa semana. Os torcedores daquela euforia, ansiosos, um cara com bagagem internacional, muito talento, tem tudo para dar certo aqui no Brasil. Banfield, Porto, Mônaco, que em 2014 se destacou na Copa do Mundo com a seleção colombiana. Após esse destaque na Copa do Mundo, jogou 3 temporadas no Real Madrid. Depois foi emprestado para o Bayern de Munique, onde jogou mais 2 temporadas. Jogou meia temporada no Everton da Inglaterra. Em seguida, já mais veterano, foi para o Al Rayyan do Catar. Jogou por 3 temporadas, 2,5 mais ou menos. Foi para o Olympiacos da Grécia. Estava sem clube. O São Paulo, numa bela jogada, trouxe e contratou o James. Por que eu falo bela jogada? É um dos jogadores mais seguidos no Instagram, querendo ou não, isso é muito marketing para o clube, e um jogador de renome internacional, trazendo uma nova esperança de títulos para a equipe do São Paulo. Estou com uma colinha aqui para falar dos números de James, números muito bons, diga-se de passagem. Vai aparecer aqui no lado da sua tela, são 540 jogos, 145 gols na carreira, 172 assistências. Ele se envolveu juntando os dois 326 gols. São números muito bons. Ele é um jogador meio campo, mais de criação, né? O famoso camisa 10 mesmo. Inclusive está havendo até essa discussão no Tricolor. Se quem vai ser a 10 será o Luciano, se Luciano pegar a 11 cederia a 10 para o James, ou se ele vai permanecer com a 10 e James pegar outro número, né? Mas isso não vem ao caso. Por que esse título de que vai dar certo ou não vai dar certo? Em um grupo que participo, que discute futebol, quando eu ventilei essa hipótese de não dar certo, fui recriminado. Que James é um jogador excepcional e que vai dar certo sim. E a minha desconfiança ela tem um motivo, mas a opinião do Futebol Opinião eu vou falar no final. Primeiro nós vamos elencar os jogadores que deram certo e jogadores que não deram certo. Craques que jogavam na Europa, no top do futebol mundial e vieram já veteranos para o futebol brasileiro. Eu vou começar com os que deram certo e depois vou elencar os que não deram certo. Clarence Seedorf, ídolo no Milan, jogou também no Real Madrid, muita regularidade, cracaço, veio para o Brasil, no Botafogo, jogou muita bola. Hulk, atualmente atacante do Atlético Mineiro, jogou no Porto, jogou no CSKA da Rússia, estava na China, veio para o Atlético Mineiro, craque do Brasileirão, levou o Atlético Mineiro ao título do Campeonato Brasileiro, que tinha muito tempo que não tinha ganhado. Daniel Alves estava no Paris Saint-Germain, tinha uma passagem muito marcante pelo Barcelona e também jogou na Juventus. Veio para o São Paulo vinha no jejum de títulos de 9 anos e Daniel Alves levou o São Paulo, junto com a equipe, obviamente, a ser campeão paulista em 2021 contra o Palmeiras. Então deu certo. Renato Augusto, do Corinthians. Renato Augusto jogou no Bayer Leverkusen, foi para a China e da China veio sob desconfiança para o Brasil e está jogando muito bem no Corinthians. Renato, dono do meio campo. Felipe Luiz jogou no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, veio para o Flamengo, joga de terno, lateral esquerdo muito inteligente. Se observar, nem tem tanta força, nem tem tanta habilidade, mas domina na posição, jogador cerebral. Rafinha jogou na Europa, 8 temporadas no Bayern de Munique, banco é verdade, no Bayern de Munique, mas quando veio ao Brasil, sobrou no Flamengo em 2019, teve uma temporada um pouco ruim no Grêmio, onde foi rebaixado, mas no São Paulo tem a titularidade e é capitão. Então é um veterano que veio para o Brasil e que deu certo. Vamos entrar agora na linha dos que não deram certo.
os jogadores veteranos que vieram ao Brasil e não corresponderam, para que haja essa discussão, essa desconfiança se vai dar certo ou não. Douglas Costa jogou no Bayern de Munique, do Bayern de Munique foi para a Juventus, jogador de ponta, extremamente forte e habilidoso, um jogador decisivo, mas que quando veio para o Grêmio não jogou tão bem, foi rebaixado junto com o Grêmio, então esse não deu certo. Ramires, segundo volante, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, era titular absoluto no Chelsea, veio para o Brasil, para o Palmeiras, então o melhor time das Américas, e não deu certo. Juan Fran, lateral direito do Atlético de Madrid, foi vice-campeão da Champions League por 2 temporadas, veio para o São Paulo jogar na lateral direita na época do próprio Daniel Alves, e não deu certo, jogador obediente taticamente, mas que não se adaptou ao futebol brasileiro. Diego Costa, também atacante do próprio Atlético de Madrid, jogou também no Chelsea, atacante de muita força, goleador, um excelente finalizador, veio para o Atlético Mineiro, temporada mediana, não deu certo aqui no Brasil, está jogando atualmente no Wolverhampton da Inglaterra, cotado para ser contratado pelo Vasco. Jogador que não deu certo, o William jogou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, foi contratado para o Chelsea, onde teve o seu auge da carreira, jogou Copa do Mundo também, foi contratado pelo Corinthians, expectativa enorme para a sua temporada, não jogou muito bem, o William não deu certo. E tem outros casos que deram certo, Ronaldo Fenômeno, que dispensa apresentações, veio para o Corinthians, deu certo, não deu o título da Libertadores que o Corinthians queria, mas teve uma passagem bacana. Ronaldinho Gaúcho, jogou no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, antes teve uma passagem no Flamengo, onde chegou muito longe no Campeonato Brasileiro e foi bem. Kaká estava no Milan, foi para o Real Madrid, voltou para o Milan, o São Paulo trouxe. Teve uma temporada regular, bacana, mas a gente considera que deu certo, pelo volume de jogo que ainda trazia com a sua técnica incrível. Vê outros exemplos que também não deram certo, indo para os nossos vizinhos argentinos. Daniele De Rossi, ídolo muito tempo na Roma, diz que se identificou com o Boca por causa de Maradona, que a ligação entre a Itália e a Argentina após o Maradona jogar no Napoli ficou muito forte. Ele gostava muito do Boca em razão de Maradona e disse que admirava muito o estádio do Boca Juniors, La Bombonera. Foi para o Boca Juniors, só teve 7 partidas, muitas lesões, se aposentou por lá, não fluiu, não deu certo. E também no Boca Juniors, lembrando aqui rapidamente, Carlitos Tevez. Jogou no West Ham da Inglaterra, teve um certo destaque, foi para a Juventus, fez grandes temporadas na Juventus, onde teve o seu auge no futebol, chegou a até ser vice da Champions League, perdeu para o Real Madrid naquela temporada, foi para o Boca Juniors de volta e não fluiu, era banco de reservas num time que nem vivia o seu auge, mas Carlitos Tevez, já veterano, não teve como ter tanto destaque. Aí começam os cis, né? Falam, James Rodrigues está muito tempo na Europa, mas não está de titular absoluto, né? É preciso ver se essa irregularidade de jogar muitas vezes no banco, de titular, se vai continuar no São Paulo, ou se ele vai ter essa sequência legal com uma regularidade bacana num futebol que exige menos do que a Europa. Convenhamos que o futebol brasileiro está um degrau abaixo do futebol europeu. Enfim, diante de todos esses argumentos, não tem como cravar se vai dar certo ou não. Tem muita bola, tem assistência, tem habilidade, tem um chute legal. Ele reúne muitas qualidades, é craque. Só que o que marca muito na carreira do James Rodrigues é a irregularidade. Ele teve esse destaque na Copa de 2014, mas quando foi testado no mais alto nível, no topo, no Real Madrid, no Bayern de Munique, ele nunca foi titular absoluto. Jogava uma partida boa, outras medianas. Então essa irregularidade, não tem como você cravar que ele também vai ter essa regularidade aqui no Brasil. O futebol do Brasil é muito diferente do futebol europeu, futebol muito mais raça do que tática em si. O jogo é muito intenso. Tem que esperar para ver se essa qualidade, se esse talento vai se sobressair. Então, cravar que vai dar certo não tem. O otimismo é bacana, é importante, faz parte da paixão, do clubismo de cada um. Mas o que vai fazer só tem como saber em campo. Eu torço muito para que dê certo, como os que deram certo dessas listas que nós passamos para você. Tomara que não seja uma decepção. Eu acho que vai muito dele. Depende da sede que ele está, de como ele está querendo futebol, da fome. Qual é a motivação que ele tem para jogar? É um cara muito bem sucedido no futebol, rodou o mundo aí jogando futebol, jogou Copas do Mundo
o futebol brasileiro, que vai atrair para ele isso aí? Já se declarou para o time do São Paulo, dizendo que é um dos maiores clubes do mundo. Isso é legal, faz muito parte. Para mim é muito importante, porque eu sou um cara que gosta de ganhar, um cara que gosta sempre de jogar bem. Então, São Paulo agora tem um treinador que tenta jogar bem e um clube grande, né? Então, para mim é muito importante isso. Legal, faz muito parte. Falar a gente fala, mas fazer só o tempo dirá. Torço para que aconteça. Essa irregularidade preocupa. Se eu pudesse cravar, eu acho que essa irregularidade continuará. Não haverá uma sequência exata, até porque também é veterano. Mas se trouxer a glória, trouxer os títulos e toda a esperança que a torcida tem, vai ser muito positivo. A opinião do futebol, a opinião, é que é um jogador irregular. Então depende muito. Se ele vai alcançar essa regularidade, vem a pelo menos 4 temporadas sem um futebol que se espera. Então o futebol brasileiro é intenso. Ele vinha jogando na Grécia e isso é o mesmo nível do futebol brasileiro? Será que a exigência é a mesma? Será que o físico é o mesmo do auge? É difícil. Então, assim, depende muito. Qualidade tem, vamos esperar para ver o que pode se esperar do colombiano James Rodrigues. Então, com todo o talento técnico que ele tem, se ele tiver uma regularidade, olha o se, que não vem ao caso, mas é fato, se ele tiver uma regularidade, ele vai sim sobrar aqui no Brasil. Ele depende ainda da fome que ele realmente tem, né? Se ele realmente quer jogar, se ele está afim de se entregar, ou se vem só para passear pelas praias do Brasil. Nos comentários, diz o que é que você acha desses jogadores que não deram certo, ou os que deram certo. Você concorda, você discorda? Cita outros jogadores que deram certo e outros que não deram nos comentários. Compartilha isso aí pra gente crescer. Até quarta que vem, tamo junto com mais um Futebol Opinião.